Bom, pessoal, para contextualizar, todas as segundas-feiras a gente traz algum profissional de renome do direito para trazer vários insights aí sobre advocacia, sobre carreira. E hoje a gente está com a presença do professor Rafael Cortimelo, professor de Direito Processual Civil. Ele atua com cursos de Direito Bancário, Direito de Construção Civil, já está há mais de 20 anos aí no mercado. Foi meu orientador, fui estagiária dele. A Aline também trabalhou na Cortimelo há muitos anos. Então, a gente tem um carinho muito grande pelo professor Rafael. Então, seja bem-vindo, se apresente. Se eu falar mais, eles dizem que eu sou taco. Muito obrigado pelo convite, meninas. Estou achando muito legal esse trabalho que vocês estão fazendo. A semana passada eu assisti um bom pedaço da live de vocês. E é assim mesmo que funciona, né? Exatamente assim. Eu sei que hoje o tema de vocês é sobre nicho, e vocês estão fazendo isso na prática, porque vocês já estão desenvolvendo conteúdo, né, semanalmente com essas entrevistas, a minha é uma delas. Então, eu queria parabenizar vocês pelo canal. Fico muito contente de saber que vocês estão trabalhando e fazendo isso. A gente fica feliz de ver quando tu passa nas nossas lives, que a gente normalmente até te cumprimenta. E é isso, na verdade, a gente produz conteúdo para compartilhar um pouco do que a gente sabe e para aprender muito, porque nessas lives também a gente aproveita para aprender muito com pessoas que já estão aí no mercado há mais tempo, que têm um grande conhecimento, como no teu caso, né? É muito legal isso que tu falou, é verdade, a gente aprende um monte. Eu comecei a dar aula porque eu tinha muitas saudades do ambiente, assim, da academia, entendeu? E depois eu descobri que eu aprendia muito mais dando a aula do que assistindo a aula. Exatamente isso que tu falou agora, né? Não, muito legal. Cada live a gente se dedica muito para estudar também, para chegar e conseguir conversar com o convidado, porque muitas vezes até nem é tanto a nossa área, é bastante a área do convidado, mas para conseguir interagir e entender do que ele está falando também, né? Sim, sem dúvida. Muito bacana mesmo. Parabéns pelo trabalho e eu tenho certeza que esse canal vai começar a bombar aí, rapidinho. Tomara. A gente tem bastante colega da São Judas aqui, o Daniel Antunes. Dani, faz tempo que eu não te vejo, desde a época da faculdade. Obrigada pelo prestígio de estar aqui com a gente. Fê, de novo, obrigada. O Arthur também formou comigo. Que legal, pessoal. Que bacana ter vocês aqui. O nosso projeto é justamente transformar a advocacia num ambiente colaborativo. Tirar essa impressão que a gente tem de colegas advogados que um quer concorrer com o outro, e não é verdade, né? Nós somos todos parceiros e dá para fazer um trabalho cada vez mais grandioso se a gente trabalhar junto. Então, Rafael, para contextualizar hoje o nosso encontro, eu e a Aline, a gente pensou muito, estudou muito sobre a questão da advocacia empreendedora, né? O que é ser advogado empreendedor. E uma das coisas que nos vem muito à cabeça, assim, mas qual é a diferença entre a advocacia autônoma, natural, assim, a natureza do advogado ser autônomo, e o advogado empreendedor? Eu penso que o advogado empreendedor é aquele que enxerga a advocacia enquanto negócio e enxerga as potencialidades de clientes e como pode resolver aquele problema e, por óbvio, monetizar esse serviço, né? Não apenas um advogado passivo que espera que as demandas cheguem até ele. Dentro desse conceito, dessa ótica, como que tu iniciou a tua vida na advocacia e o que tu pensa a respeito disso? Muito legal esse tópico, Vanessa. Olha só, as coisas mudaram tanto, vocês não têm ideia de como as coisas mudam. Vocês têm uma ideia, mas vocês não têm total noção de como as coisas mudaram na advocacia nesse período assim de 3 décadas, que é o que eu acompanho. Eu tenho mais de 20 anos de advogado, né? Mas eu tenho toda a minha formação anterior a ser advogado, que é a faculdade, estágios, que nem vocês tiveram. E esse ambiente era completamente diferente, mas completamente diferente do que vocês conhecem hoje. Vocês não têm ideia, assim, da virada que é. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos partir da seguinte observação.
Da onde vocês estão falando comigo nesse momento? Atualmente, Porto Alegre. A Aline está em Porto Alegre. E tu, Vanessa? Eu tô em Sorocaba, interior de São Paulo. Eu estou em Balneário Camboriú. E fiz uma reunião agora há pouco com uma colega que está em Chicago. E antes eu falei com um cliente que eu assinei uma escritura, acompanhei ele na assinatura de uma escritura quarta passada no Rio de Janeiro. E eu não saí de casa. Então, é muita mudança, entendeu? É um ambiente muito diferente, o ambiente da advocacia, comparando, assim, né, o que a gente via lá atrás com o que a gente vê hoje em dia. Eu acho muito legal fazer essa abordagem dessa pergunta, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. A experiência que eu tive, né, no início, ela vale muito pouco para a realidade atual. Ela vale só para quem tem a capacidade de crítica, de averiguar que as coisas mudaram. Aí ela é importante, porque tá cheio de gente da minha época que tá fazendo as mesmas coisas. E às vezes até dá certo, sabe? Porque o sujeito faz as mesmas coisas, já tem um volumezinho lá de clientes que justificam o trabalho dele, tá tudo certo, paga as contas, né? Agora que a Vanessa perguntou, a diferença para o advogado empreendedor, bom, daí já muda de figura. Então, se você quer realmente empreender na advocacia, aí você tem que estar atento às 1001 mudanças que aconteceram. Dentre elas, né, essa possibilidade de nós nicharmos sem necessariamente precisar estarmos vinculados a uma região de trabalho. Isso eu acho muito legal. Então, quer dizer, a Vanessa está em Sorocaba, a Aline está em Porto Alegre, eu estou em Balneário, mas amanhã a Aline vai estar em São Paulo, capital, né? E quer dizer, as coisas são muito dinâmicas e os clientes podem estar em qualquer lugar. Então, quer dizer, ficou muito melhor o conceito de nichar, né? Então, vou voltar um pouquinho lá, a Aline falou bastante do conceito de nichar, né? Então, nós advogados, a gente é treinado para pensar em disciplinas jurídicas. Até hoje, assim, eu continuo sendo professor de graduação, e a graduação, ela é engessada, né? E a graduação, ela é engessada em disciplinas jurídicas. Então, você vai estudar direito processual civil, você vai estudar depois direito civil. É que nem pessoa que está no colégio estuda matemática, sai o professor de matemática, entra o professor de português, e assim sucessivamente. Mas quando você se forma e chega a pessoa real do mundo da vida, né, o cliente de verdade, ele não está querendo saber o quanto que tu sabe de matemática, quanto tu sabe de português. Ele tem um problema. E um pouco tu vai ter que aplicar matemática, um pouco português. E aí passa a não fazer muito sentido a lógica de disciplinas. Ela perde muito do sentido. E passa a fazer muito mais sentido a ideia de segmentação, né? Então as pessoas não vão procurar um advogado civilista. Não existe, nem perde tempo, não é que nem tinha na minha época. Eles nem sabem o que é civil, né, Rafael? Eles sabem o problema deles. O civil é a matéria que tu aprendeu na faculdade, é o título que eles deram lá, né? Talvez ele busque um trabalhista ou um advogado de família, mas são bem... Mas aí já é nichado, né? Aí já é nichado. Existem algumas disciplinas, bem como a Vanessa falou agora, que elas se conversam com a sociedade, elas fazem sentido para a sociedade. Então, esses dois exemplos são exemplos que fazem sentido para a sociedade. O sujeito teve um problema com o emprego dele, ele busca um advogado trabalhista, né? O sujeito teve um problema de família, vai se separar, vai se divorciar, procura um advogado de família. Mas isso é exceção. Na verdade, quem se forma advogado, né, sabe que quando a gente faz uma formação jurídica na graduação, que a maioria das disciplinas não correspondem necessariamente aos problemas que os clientes vão ter. E aí você passa a ter que fazer o caminho inverso. Para tu dialogar com a sociedade, tu tem que olhar como é que a sociedade te olha. Então tu vai olhar para o segmento. Então por isso que eu achei muito legal que vocês pensaram nesse segmento da advocacia PET, né? O Advocate PET, né? Achei muito bacana essa ideia de vocês, porque é exatamente isso. Você olhou para a sociedade e viu, esse segmento aqui é um segmento interessante.
E eles vão precisar de gente que sabe trabalhar com empresarial, com civil, quer dizer, vocês identificaram várias habilidades que vocês duas têm, porque eu já as conheço, né? Vocês também têm habilidades na parte de contencioso, né? Quer dizer, então, tem conhecimentos e habilidades na parte do preventivo, tem conhecimentos e habilidades do contencioso, que eu fiz vocês terem bastante. Então, vocês estão preparadas para escolher um segmento. E aí, aí é simplesmente entender o segmento. Né? Aí você vai colocar os conhecimentos de direito do consumidor, de direito civil, de direito... eventualmente, o sócio da empresa vai ter um problema de família. Né? Quer dizer, tudo isso vai acontecer naturalmente, mas vocês vão estar nichadas, daí que eu uso a palavra. Então, o nichado... Né, é você pegar esse segmento e desenvolver uma dedicação específica para ele. Aí você começa a ter um diálogo com esse segmento. Tá? É muito bacana isso, você passa a ter um diálogo. Então eu, por exemplo, eu dou cursos, né, vocês me acompanham, sabem disso, eu dou curso na área da construção civil. Né, e lá eu tenho uma aula inteira só para explicar essa noção, desde a parte lá de honorários, como cobrar, tudo vinculado a construção civil. Tem gente que nem sabe, né? Advogado que nem sabe o que é isso, construção civil, para mim é coisa de engenheiro. Não. Existe um mercado poderosíssimo no país, que é responsável por 10% do PIB do país, de movimentação de dinheiro, que é a construção civil, que movimenta a compra e venda de imóveis. Então, quer dizer, por que eu vou me dedicar a, por exemplo, as minhas habilidades que eu tenho sobre o direito do consumidor? Por que eu vou botar todas as minhas habilidades, todo o meu conhecimento para tratar de um contrato ou de um distrato, da compra de um celular que dá problema? A gente sabe que dá muito problema, pode acontecer. Aconteceu comigo agora em dezembro, tive problema na compra de um iPhone no Natal. Né? Resolvi agora com o C6 Bank, aquele, fui inventar de comprar com eles, foi uma dor de cabeça gigantesca. E aí, todas essas habilidades que eu usei, eu utilizei também para resolver um problema de um imóvel de R$1 milhão. O trabalho foi o mesmo. Só que... É a questão de tu ver as possibilidades, as oportunidades, né? Só que o que acontece? Aí eu, como profissional, vou botar toda a minha força de trabalho num problema desse tamanhinho, não faz sentido, né? Então tu começa a entender por que é bom segmentar. E eu achei fantástico você escolher esse segmento aí do pet, porque o pet é um ramo espetacular. As pessoas não sabem, né? Às vezes uma petzinha assim na esquina, as pessoas não têm noção. Eu tenho noção do que é esse segmento. Tá? Esse segmento é um dos maiores do mundo, que mais cresce no mundo. Cresceu, inclusive, na pandemia, né? Deles, os donos de pet recebem, os brindes deles é assim, ó, vai para Las Vegas, ficar uma semana com tudo pago. Entendeu? Porque eles têm toda uma indústria pet por trás deles que é muito forte. Então, quer dizer, existe um ambiente muito legal, muito favorável, né? Fala, Vanessa, fala um pouquinho vocês aí do mercado. Assim, dentro dos números que a gente pesquisa, né, e conhece, é o segundo no ranking mundial. Só perde para os Estados Unidos o mercado pet brasileiro. Tanto que semana passada a Cobase recebeu um investimento de 300 milhões. Hoje a Pet está na bolsa. A Pet Love foi há poucos dias também adquirida pela Porto Seguro. A Organact está fazendo propaganda no Big Brother. Então o mercado pet ele só vem a crescer. E durante a pandemia foi um dos poucos que ficou aberto. E para te contextualizar assim, essa nossa escolha do mercado pet, foi a gente começou a treinar uma habilidade que a boa parte dos advogados não negligenciam, que é a habilidade de observação, de olhar ao redor. Né? Muito se fala assim, quando a gente sai da faculdade, mas eu não tenho um pai advogado, eu não tenho uma mãe advogada para me mostrar o caminho. Não, mas eu não tenho um pai advogado, mas eu posso ter um pai empresário, eu posso ter um pai servidor público, eu posso ter um irmão veterinário, que é o meu caso, né? Minha irmã é médica veterinária. E a gente começou a olhar ao redor, assim, o que está ao nosso alcance. E aí a gente, aqui em São Paulo, começamos a participar das feiras pet. E aí entendemos que a dor do empreendedor pet era muito latente. Que eles crescem muito, eles recebem investimento, mas eles não são profissionalizados.
buscando também colegas, né, para falar um pouco de concorrência, a gente tem 4 ou 5 colegas que falam de direito médico veterinário, mas específico para cuidar dessas empresas, desde a constituição até o seu fechamento, passando ali por direito de marca, consumidor, enfim, né, todas essas matérias do direito que uma empresa transita, não existe. Só existe nós, né? É uma pretensão minha falar que em todo o território nacional só exista um escritório especializado no mercado pet. Talvez tenham outros, mas que a gente tem notícia, não existe. Então, foi exercitando, assim, essa habilidade que a gente não tem, que ninguém fala, que é olhar ao redor. O que a gente tinha disponível? Né? E aí começar a validar, pesquisar, conversar também com o nosso cliente para entender o que ele precisa, qual é o problema que ele precisa ser resolvido. A natureza da advocacia, penso eu, que é resolver problemas. Isso a gente aprendeu muito contigo, Rafael. Te vira, vai lá, liga no cartório, faz esse alvará sair. E a gente fazia esse alvará sair. Então, foi um exercício, assim, que nos trouxe muita bagagem para a vida real enquanto advogadas, né? É olhar ao redor, detectar o problema do cliente e resolver ele. Essa questão do nicho também é interessante falar, porque como o Rafael falou, que mudou muito a advocacia, né? E antes a gente ficava muito preso à nossa região, porque o atendimento era físico, os processos eram físicos, então a prospecção era muito de a pessoa indicar ou de ser pessoas da tua proximidade, porque tu precisava atender em determinado local. Hoje em dia, como o Rafael mesmo comentou da questão das reuniões, que a gente atende o Brasil inteiro, isso foi para a internet e a prospecção de determinada forma também. Por isso que nichar não é perder mercado ou limitar a advocacia a determinado número de pessoas, porque aí tu nicha, mas atende o Brasil inteiro, porque tu é especialista naquele segmento. Então, na verdade, tu escolhe determinadas matérias, determinadas práticas, né, do mercado, mas atende a nível Brasil em função da internet. Não, tem toda a razão. E nesse aspecto aí, né, um ponto positivo que eu identifico, então, nessa avaliação que vocês fizeram, que eu não fui atrás de saber se tem outros escritórios ou não, vocês estão segmentadas nisso, né, estão me dizendo, a gente chama esse plus, né, esse extra de vantagem, que a gente chama de oceano azul, né? Então, o oceano azul é quando ele é um ambiente que não está ninguém pescando ali. Então, ele está azul, está livre, né, para tu desenvolver. E o oceano vermelho é aquele que está cheio de tubarões lutando pelo peixinho ali, um peixinho a mais, um peixinho a menos, né? E isso é que acaba acontecendo. E talvez por isso que os advogados se sintam mais concorrentes do que colegas, né? E isso é um problema para nós, porque no momento que a gente se enxerga todo mundo como concorrente, um dos grandes prejuízos que os advogados tiveram foi justamente o reflexo na redução dos honorários. Então, quanto mais tu te enxerga concorrente, e as pessoas muitos, né, ficaram ainda naquela lógica da plaquinha, aquela plaquinha tradicional, atendo direito civil, indenizações, previdenciário, família, divórcio, crime, né? Aquela plaquinha geral e genérica. Então, o sujeito que ficou naquela plaquinha lá, ele pensa que ele vai conquistar um cliente pelo preço que ele cobrar. E como ele não sabe muito bem como resolver o problema do cliente, porque imagina que entrou um lá que foi preso por tráfico e depois logo em seguida entrou um querendo se divorciar. Então, assim, imagina realmente a dificuldade do sujeito de estar se reinventando ali e acompanhando todas as novidades, né, de um caso para o outro, e daqui a pouco o cara quer se divorciar também quer pedir uma pensão, e aí o previdenciário. É uma coisa meio maluca, se você for ver, né? Tu tem que estar atento a tudo, a todas as áreas, a todas as possibilidades. É impossível alguém ser bom em tudo. Tem como, né? Então, se alguém está me assistindo e pensa que é bom em tudo, eu lamento, não é impossível, ninguém é bom em tudo. Já começou falhando nessa questão de percepção de si próprio, né, Rafael? Não tem, infelizmente a gente não consegue, tá? A gente se esforça, mas não consegue ser bom em tudo. Então, o que acontece? É bacana que a pessoa, quando ela escolhe um determinado segmento,
ela não apenas começa a entender muito daquele segmento e o trabalho dela fica com melhores resultados, porque ela vai estar aperfeiçoada e atualizada naquele segmento, como além de tudo, né, ela começa também a saber o valor do seu trabalho. E aí ela não concorre mais com base em preço. Ela concorre com coerência na cobrança de acordo com o trabalho de cada cliente. Ela vai saber exatamente, essa pet, aqui você trabalha com pet, né? Eu trabalho com imobiliário, com compra e venda de imóveis, mas aí a gente vai saber, esse caso aqui tem mais valor, é mais complexo. Esse outro caso aqui tem menor valor, porque ele tem menor complexidade. Então, não sequer necessariamente um advogado nichado vai ser mais caro que um advogado generalista. Porque como o generalista não tem muita noção do que ele vai ter que fazer, para ele garantir que não saia no prejuízo, talvez ele tenha que botar um valor mais elevado. Então, até isso pode acontecer. Né? Assim como ele pode errar para muito menos. Né? Ele acha que é uma coisa e quando vê é um super trabalho. E aí acontece essa semana, hoje eu estou falando com um cliente, nós não conseguimos fechar um acordo com... São 6 partes envolvidas, falta uma parte, e aí o advogado saiu fora, porque ele disse que não tinha se dado conta que era tão trabalhoso, então ele não queria mais trabalhar. E aí atrasou um acordo que vem sendo costurado há meses, que a pessoa vai ter que procurar um novo advogado. Então olha essa coisa, quanto prejuízo, né, que se gera, porque a pessoa não sabe o que está fazendo. Né? Então realmente... Que a gente fala muito aqui, eu e a Aline, a gente conversa bastante, Rafael, é sobre não ser surpreendido, assim. Embora a Aline já tenha uma carreira já consolidada, ela já é advogada aí há 10 anos, muitas vezes nas reuniões a gente é surpreendido com alguns questionamentos do cliente e a gente não é obrigado a saber tudo. E tendo em vista o nicho de mercado, os problemas são sempre os mesmos. Então a gente já está apto a resolver esses problemas e nas reuniões a gente não é pego de surpresa. Inclusive, ali a gente consegue dar muita orientação de negócio. Quem sabe tu tenta uma nova estratégia, né? Uma estratégia de prospecção de cliente para o nosso cliente mesmo. Porque a gente vive isso, e a gente sabe onde que aqueles erros impactam no negócio dessas pessoas, né? Então, eu vejo o nicho de mercado assim como redução do fator surpresa. E para eu, que sou formada há pouco tempo, e eu tenho colegas de faculdade aqui que eu estou vendo que estão se manifestando, tem o Jorge está aqui, a Fernanda Leite, o Arthur. Então, são todos colegas que se formaram comigo e a gente tem um receio, né, de o cliente fazer algum questionamento que a gente não consiga responder durante a reunião. E o nicho te traz essa segurança, né? Sem dúvida. É verdade. Porque quando você está nichado, você sabe o detalhe da coisa de tal maneira que você torna, primeiro, mais eficiente a tua orientação e, segundo, para ti as coisas que para as pessoas são desconhecidas passam a ser triviais, porque faz parte do teu dia a dia. E aí você ganha muito performance, a gente chama isso de performance. Então a performance ela é muito maior, você fica mais rápido, né? Você consegue enxergar melhor o problema, você consegue administrar melhor a avaliação dos honorários. Quer dizer, é muito importante, né, para o cliente isso e para o profissional também. Então, não é de graça que tantos profissionais não conseguem sobreviver da advocacia. Né? E eu sempre digo, quando eu digo isso, eu faço o seguinte ressalvo. Eu acho dignificante a pessoa que foi lá, foi fazer um Uber, foi fazer não sei o quê, para poder sustentar a sua família. Acho isso maravilhoso. Eu só não acho justo quando ela gostaria de estar fazendo isso, gostaria de estar sustentando sua família com a profissão que ela ama. Isso eu não acho justo. E isso só acontece, ou melhor dizendo, a maioria das vezes isso acontece porque a pessoa não soube que ela tinha que escolher um segmento para trabalhar. Não se deu conta disso. Né? Ela tem aquela fantasia quase que imatura lá do cara da graduação, que pensa o seguinte, eu gosto de direito penal. E aí, clientes vão chegar entendeu? Só que até no penal tem segmento. Tem o cara lá que é penal empresarial, tem o cara que é o top lá da delação premiada, tem o cara que é o top da prescrição, entendeu? Não, ninguém faz tudo nem no penal, então não existe esse segmento penal. Né? O cara pode ser um craque em tráfico de drogas, por exemplo. Né? Então, quer dizer,
mesmo assim, você tem que ter uma lógica da sociedade, como a sociedade enxerga o advogado. Então, isso eu acho fundamental para a gente poder se sustentar da advocacia, né? Querem ver um exemplo? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Daquela vez que a gente estava conversando sobre o tema de TCC da Jade. A Jade está aí, Jade te manifesta. E aí a gente falava sempre, né, e tu me orientou muito no sentido de estudar algo que fosse ser rentável para a advocacia, que tivesse aplicação, que não fosse só um cunho acadêmico, só uma mera pesquisa. E aí, esse ponto de vista, assim, a Jade queria falar sobre direito de laje. Não sei se tu vai lembrar disso. Lembro. Jade, é esse cliente que quer trabalhar? Pensa se essa pessoa ela vai ter um poder aquisitivo, ela vai poder pagar os teus honorários? Aí foi um exercício assim que eu me faço, né? Não, esse caminho que eu tô tomando, esse meu cliente, ele tem potencial pecuniário e financeiro para me pagar? Não. Então, bora pra frente, vamos para outro, sabe? Isso se encaixa. A gente tinha prometido que não ia falar mal de ninguém, hein? Tu entregou a Jade, que ela queria ser doutora em Direito de Laje. Doutora em Direito de Laje, hein? Sem trabalhar na Defensoria Pública, né? Se a pessoa quer fazer concurso para defensor, tá maravilhoso, entendeu? É uma área própria, propícia, né, para Defensoria Pública. É isso que eu expliquei na época, não era nenhum desprestígio, né? Ao contrário, era bacana o tema. Só que eu sempre tive esse viés preocupado com a prática, né? Realmente bem isso que a Vanessa disse. Até em relação à minha especialização, né? Quando eu trabalhava no escritório, eu quis fazer especialização em processo, porque eu trabalhava muito no contencioso, lá a gente tinha bastante volume, né, Rafa? E aí eu vou fazer, mas pensando assim, não comercialmente, mas pensando porque me atenderia muito bem, até porque tinha mudado o CPC, né, o Código de Processo Civil, então eu achei que era importante eu fazer. E aí o Rafael falou, não, é legal, o Rafael dá aula de processo. Ele falou, mas pensa se é comercial. Realmente, não se vende para o cliente, eu sou especialista em processo civil. Cliente. Mas isso é algo que quando a gente começa a empreender na advocacia depois, a gente vira essa chave e entende, né? Não, o que é comercialmente importante para o cliente. Questão de resultado também. Quando a gente tem um nicho, a gente passa a ter resultado dentro daquele mercado, dentro daquele segmento. E isso para o cliente é muito importante, contratar um advogado que já tem resultado naquele segmento, né? Sim, sim. A gente tem que ser especialista do caso, né? Tem que ser especialista do caso. Então, aqui nos comentários do Jorge. Jorge foi meu colega de faculdade. Na verdade, andava só eu, o Jorge e a Jade, o trio, sempre juntos. O Jorge é especialista em direito de trabalho. E ele comentou aqui, quando se é especialista em um segmento, os casos atípicos não ocorrem tão facilmente, pois o domínio da matéria é maior. Eu acho que ele quer falar do fator surpresa, né? Que a gente não é surpreendido com problemas mais complexos, porque a gente já está inserido nesse segmento e sabe como resolver os problemas. Obrigada por participar, Jorge. Ô, Jorge, o Rafael aquele relatório, né, do projeto científico, Jorge. Aí deu ruim. Abraço pra ti, querido. Mas isso que o Rafael falou é interessante, né? E isso a gente usa também quando conversa com o cliente, né? Que eles perguntam, no que vocês são especialistas? A gente inverteu a lógica da advocacia para não ser especialista em áreas de atuação. A gente se diz especialista no cliente. O que a gente é especialista no segmento PET? Assim como o Rafael, que hoje em dia trabalha bastante com a construção civil, né, Rafael? Eu ia dar um exemplo para vocês, quer ver? Eu estava orientando esses dias o proprietário de uma incorporadora, tá? E aí ele vai ter que fazer uma série de assinaturas de escrituras agora, em sequência. Aí eu peguei e disse para ele o seguinte, vamos fazer com e-notariado. Aí ele não sabia o que era isso. O sujeito é dono de uma incorporadora, né, que dirá os clientes dessa área, os compradores e vendedores de imóveis, né? Aí ele pegou e disse, não, mas aqui na cidade não tem, só tem lá em Porto Alegre. Né? Talvez tenha no tal, alguém disse para ele, aquelas pessoas que pensam que só o tabelionato tal é que sabe das coisas, né, mais atualizado. Aí eu peguei e abri o aplicativo e identifiquei um que era do lado dele lá, né? Não, tu faz no primeiro tabelionato que tem o e-notariado.
Quer dizer, o sujeito, ele é do segmento, aquilo que você estava falando antes, né? O sujeito chega lá do segmento de vocês. E aí ele tem, é uma jogada trivial, assim, mas vai nos economizar um tempo gigantesco, vai dar performance para ele vai assinar um monte de coisas ao mesmo tempo, pode agendar com mais facilidade. Cliente que está viajando, cliente que está para fora por causa da pandemia, que não está por aí, né? Então, quer dizer, tudo isso com uma informação tão simples, né? Informação tão simples. E isso só vai ter essa compreensão, né, se tu te dedica a um determinado segmento, de verdade, porque tu vive isso no teu cotidiano, no teu dia a dia tu vive isso, né? Então se tu vive, né, firmar escrituras, corrigir promessas de compra e venda, instituir cláusula de garantia real, né? Quer dizer, começa a entender na prática todas aquelas coisas que para o generalista ele teria que perder muito tempo examinando, estudando, avaliando, descobrindo, né? Então, às vezes até orientando mal um determinado negócio, né? Então, por exemplo, uma das coisas que eu mais tenho feito é a orientação de compra de imóvel, as pessoas dizem enlinhado, vocês já ouviram falar essa expressão. Enlinhado é quando tá uma bagunça, né? Uma confusão. Então tá lá, tem gente que já faleceu, então tem sucessão, aí tem uns 5 lá que representam aquela sucessão, aí tem uma outra, esses dias eu peguei um que era assim, ó, tinha 2 sucessões, e as sucessões estavam em dissolução de união estável, então o casal morreu, aí ficou 2 sucessões, tá? Além disso tinha uns 4, 5 credores. Então, para fechar um negócio desses, tu tinha que trabalhar com 4, 5 credores, mas com 5 herdeiros de um lado, com 2 herdeiros do outro lado. Então, vira uma coisa bem maluca, né? Se você sabe, se garante o que está fazendo, você consegue costurar uma boa negociação, sem precisar de briga, de litígio, entende? Agora, se você não sabe muito bem o que tem para fazer, fica complicado. Aí você já começa a pensar, vou entrar com uma adjudicação. Aí liga para o Rafael, professor Rafael, é a adjudicação que eu faço ou uma indenizatória? Calma, antes vamos pensar na solução do problema. Né? Então, isso é que é bacana desse lance da segmentação. A gente ainda tem o telefone do professor Rafael para ligar. E não são todos, assim, tem para quem recorrer, né? Não. A Carla comentou ali, ó. Temos um colega que está com um problemão agora com o aluguel da casa que foi vendida. Tem que sair em 2 anos, acabou de entrar no imóvel. Essas compras e vendas, se não está bem alinhada, se não é feito todo um estudo antes, né, Rafael, até de assinar qualquer... Cara, tem que sair em 2 anos. Pô, mas 2 anos tá longe, não é um problemão. Deixa eu contextualizar para vocês. Daqui 2 anos ele quer sair já quer trocar de imóvel. Ela alugou um imóvel para abrir uma clínica veterinária, fez todas as reformas necessárias, banho e tosa, equipamento, espaço para escoamento certo de fluidos e tal, e aí foi surpreendida com a venda do imóvel. E aí não tinha nenhuma previsão assim, que resguardasse ela dessas reformas que ela fez no imóvel e tal, e foi um investimento bem alto. Bom, mas daí foi um contrato mal fechado, né? Porque isso aí tem que estar tudo negociado no tempo inclusive de carência, né? Carência inicial, para ajustes, tem uma série de coisas que dá para fazer. E outra, o tempo tem que ser estimado, o contrato tem que ter um prazo determinado bom ou adequado para o negócio. Porque daí no prazo determinado ninguém tira a pessoa para vender, fazer o que quiser, ninguém tira. Isso é uma coisa interessante, né? O leigo, ele sempre pensa que ele tem mais vantagem se ele tem um contrato por prazo indeterminado. Mas o prazo indeterminado notifica que o cara sai em 30 dias. Agora, o prazo determinado, ninguém tira ele. Então, ele tem garantia de ficar por aquele prazo por tanto tempo. Então, um negócio bem feito, né, imagina nesse ramo de vocês, principalmente, né, que leva em consideração, você trabalha o local, né, a PET tem muito a ver com o local, né, do consumidor do local.
Se bem que agora está todo mundo migrando para a venda online, né? Ali onde está dando mais Mas resultado. Principalmente para hotel e creche, Rafael. Isso até a gente ajudou uma das nossas clientes no contrato de aluguel em função disso, que ela também teve que fazer reforma, porque tem que ter piscina, tem uns espaços, então precisa estar o contrato bem alinhado, né? Para os hóspedes, né? Os hóspedes tirem as férias. Não, sem dúvidas. Daí tem que ter realmente um prazo já previamente, estrategicamente avaliado para o sujeito poder buscar, né, os resultados daquele investimento. Isso aí não há dúvida nenhuma. Isso é um erro de empresário daí, né? Um erro empresarial. Que um advogado advertiria se o advogado tem visão de negócio. Esse exemplo é muito legal, sabe por quê, gurias? Olha só. Se você pegar esse contrato, né, que vocês estão falando em abstrato, não sei de quem é, tá? Pega esse contrato. Sim. Entrega para um advogado que não tem uma visão de negócio. Ele tem só uma visão jurídica. Aí ele lê e diz, o contrato tem as partes, tem o objeto, tem preço, está perfeito segundo a legislação. Só requisitos, né, Rafael? Mas não faz sentido nenhum, porque para tu poder dar uma opinião sobre um contrato, eu detesto quando me mandam um contrato antes de uma reunião, né? Então o cliente ia me consultar, disse, não me manda o contrato, eu quero ver o contrato junto com ele, porque primeiro eu vou perguntar para ele que negócio tu fez. Aí ele vai me contar o negócio que ele fez, aí eu vou olhar o contrato e dizer, não é esse negócio que está aqui no contrato. Normalmente acontece isso, a pessoa pensa que fez um negócio e não fez. Né? Já tem então, eu até no objeto, né? A mesma coisa quando eu vou ter que fazer um negócio, eu tenho que entender o negócio que a pessoa vai fazer, para eu poder identificar os riscos dela, que não tem nada a ver com cláusulas jurídicas. Aliás, tem a ver, mas as cláusulas jurídicas têm que refletir o negócio que a pessoa está fechando. Senão, né, se é um contrato por contrato, pega na livraria. Às vezes é até pior. Quando tinha livraria, né? Pega no Google. Agora é no Google, né? Mas, Rafael, a gente tinha separado também para te perguntar sobre como que foi no início da tua advocacia a escolha do teu nicho de mercado. Ô, Vanessa, eu te avisei que era tema demais, que eu sou conversador, tu viu, né? Tu não conseguiu chegar na segunda, hein? Olha que tem 13 minutos, eu avisei. Tu sabe que lá no Ibijus, que eu dou aula há anos já, na época que não era tão comum ter os cursos online, né, eu já dava aula lá, vocês sabem disso. Uma vez eu preparei uma palestra, e aí o dono do Ibijus, eu até vi que ele deu uma entrada aqui, saiu, não sei se ele ainda tá aí. Ele pegou e olhou a meu material, e ele pegou e disse assim, e ele ficou preocupado, disse, mas ele vai falar 2 horas, e só tem, tipo, 6 slides. Eu estava preocupado, mas ele, como não me conhecia bem na época, ele ficou, né, não vou falar nada. Aí ele disse que quando bateu 1 hora e eu estava no segundo slide, ele relaxou. É mais ou menos o que eu fiz com as tuas perguntas agora, né, Vanessa? Puxa vida. Mas e agora? O que a Vanessa ia comentar era a questão assim, logo quando tu começou, tu tinha bem, e aí isso é interessante porque é uma visão que hoje em dia muito se discute em relação a nicho, mas que há um tempo atrás não se falava, era só a área de atuação mesmo do advogado. Só que no teu início tu já tinha um nicho bem definido que tu trabalhou durante um bom tempo com o trânsito, né? Mas não fui eu que criei Sim. o nicho, tá? Até foi bem interessante esse caso aí. Ele era, o proprietário do escritório era um senhor já, né, que já tinha toda uma vivência na área do tributário, e ele já trabalhava com teses específicas. Então ele já tinha se dado conta que o lance era tu ter uma tese e ir vendendo aquela tese. Então ele era um cara comercial, ele não era um advogado. Ele tinha produto, né, Rafael? Porque daí a tese é o produto de venda dele. Ele tinha um produto. E aí ele desenvolveu na cabeça dele, porque como em 97 saiu o Código de Trânsito, ele pensou, agora vai turbinar essa área, né? E aí ele lançou, só que ele era megalomaníaco, ele lançou assim, num ambiente que era gigante, era uma escala industrial, assim, era um negócio, para vocês terem ideia, o local que ele alugou era o antigo Banco Meridional, que era um banco enorme, tá? No Cristóvão Colombo. Então, era um negócio muito grande, nós tínhamos 50 pessoas para fazer atendimento. Tu veio em 1997. Olha que loucura.
Em 97, isso aí, tá? Que eu saí o Código de Trânsito. E aí eu entrei lá em 99 para iniciar a área judicial, porque eles só faziam administrativo. Olha só. E aí, então, daí eu entrei junto com... Na verdade, fui levado por um senhor que era um juiz aposentado, que estava começando a advocacia. E ele não se acertou com nenhum advogado de lá, porque ninguém falava a língua dele, entendeu? Os caras sabiam de administrativo. E ele me levou para fazer a parte judicial. Depois eles se desentenderam, ele saiu e ficou eu responsável. Com 25 anos eu era o gerente do jurídico, imagina. Né? E aí eu me lembro muito bem quando virou a chave, quando chegou um dia assim, que chegou no mesmo dia, eu era sozinho. Eu comecei fazendo sozinho, eu abri a primeira gaveta e botei a primeira pasta, né, do judicial. E aí eu me lembro que chegou um dia que tinham 8 agravos, né, para aquele dia. Eu tinha que fazer 8 agravos. Quando tinha que fazer cópia de todo o processo. Quando tinha que fazer cópia de todo. Eu montava tudo, Aline, do início ao fim, entendeu? Aliás, eu fazia a carga, né? E trazia os autos, fazia as cópias, juntava, fazia todo o instrumento e levava ao tribunal. Então tinham 8 num dia. Rafael, por que tu botava a gente a fazer tanta carga? Tu queria te vingar nos estagiários. Não, mas antes era assim, e aí também não tinha, se faltasse uma folha, já era um agravo, né? Já fazia numa tensão muito grande, né? Eu era desesperado com isso, porque se faltasse uma folha, né, já o agravo não era conhecido, era um problemaço mesmo. Então daí naquela época eu acabei nichando sem querer, entendeu? E eu vi isso acontecer, a empresa chegou a ter mais de 20 mil clientes. Era uma coisa muito louca fazer esse atendimento. Aí depois, claro, eu tive uma equipe de advogados, que eu comecei a contratar o advogado 01, entendeu? O 02, aí depois teve os estagiários. Estagiário na vida, eu acho que já deve ter tido mais de 100 brincando, assim. Muito estagiário passou por mim. Então, por isso que eu estou bem acostumado a trabalhar em equipes. Foi bacana para aprender a trabalhar em equipe, também foi uma experiência muito legal, né? E depois essa tese virou uma súmula. Quer dizer, eu vi a construção de uma tese desde a primeira instância, falando juiz com juiz, juiz por juiz, depois desembargador por desembargador na segunda instância, até chegar no STJ e virar uma súmula. Né? Então foi um trabalho bem interessante, terminou em 2004 esse trabalho. Foi muito bacana. Dali eu saí para fazer meu escritório. Aliás, eu já montei, o meu escritório começou embaixo da mesinha lá, porque tudo que eles não queriam pegar, eles passavam para mim. Entendeu? Assim que eu comecei a fazer os meus clientes, né? Então, quer dizer, eu não tinha ainda muito... Se eu soubesse hoje, né, o que eu sei, se eu tivesse alguém para me dizer o que eu não sabia naquela época, teria sido muito mais rápido. Teria tido isso que até eu tinha comentado com a Vanessa, que eu não tinha botado aqui no roteiro de perguntas, mas que era algo interessante, que normalmente é bem comum em várias áreas o pessoal perguntar, né, para Fábio Augusto, para Thiago Nigro, aí se hoje tu perdesse tudo, tivesse que recomeçar, como seria, o que você faria? Eu acho que tu já tem muito dessa visão, né, tu já ia saber de uma forma muito rápida de construir, muito próximo do que tu tem hoje, só pelo conhecimento de tudo que tu vivenciou nesse tempo, né? Se eu pudesse chegar e conversar comigo, eu só ia dizer assim, vai por aqui, por aqui, por aqui. E corta caminho, entendeu? Um atalho. Fazer esse atalho aqui. Que é o que eu falei para vocês, não vai fazer especialização em processo, faz alguma coisa que tu vai transformar, vai monetizar, né? Rafael, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu e a Aline, a gente discute, conversa muito assim sobre de quem é o papel ensinar esse caminho das pedras para o jovem advogado, para o recém-formado. No teu entendimento, assim, toda essa tua construção de anos de advocacia, é papel da graduação, é papel da OAB, assim, quem que deveria pegar a gente pela mão e mostrar o caminho, ou isso é só uma pessoal interna, que cada um tem que virar a chavinha sozinho? Pois é, eu tô num momento assim, meio pela liberdade, sabe? Eu não gosto de pegar e colocar numa instituição uma responsabilidade, porque eles nunca tiveram isso. Eu tô lendo agora o Antifrágil, tá? Do Taleb. Não sei se vocês já leram esse livro aqui. Quem não leu tem que ler, tá? Esse livro é espetacular, espetacular.
E antes, esse eu tinha lido também o Mais Perto que o Diabo, também é outro espetacular. E os dois dizem uma coisa. O Mais Perto que o Diabo falou isso em 37, tá? Em 1937. Esse cara falou em 2012. É o seguinte, não é na universidade que está o conhecimento. O conhecimento está na prática. Então, hoje, talvez há um tempo atrás me perguntasse isso, eu diria, tem que melhorar o currículo. Não acredito mais nada disso. Eu acho que o conhecimento está na prática, não está nas universidades. Esse Taleb, ele destrói os professores de Harvard, diz que os caras são umas viagens, que os professores de negócios lá não tem negócios. Então, mais ou menos como a gente tem aqui também, né, no Brasil, a gente tem muito colega que conhece em tese das suas áreas, mas não na prática das suas áreas. Que é muito diferente, né, Rafael? Então, e OAB é um sindicatão, né? Não tem, né? Não vai ser na OAB que tu vai encontrar respostas para nada. Tá? Então, ali não vai estar ali os caras que estão na prática, que estão trabalhando, tendo resultado, eles não estão lá, porque eles não tem tempo de estar lá na OAB. Né? Quem está lá na OAB tem tempo, né? Tem tempo de estar lá. Mas fora assim os cabeça que tem alguma aspiração política, né? Mas o resto não vai ser ali. Eu não sei, eu não tenho fé em instituições, eu tenho fé nas pessoas. Eu confio nas pessoas, eu confio na Aline, na Vanessa, são excelentes profissionais, passaram pelas minhas mãos, eu sei que elas são top de linha. Agora, instituições, não acredito. A gente conversa bastante sobre isso, Rafael, e eu acreditava realmente que era papel da universidade ensinar negócios, ensinar a gerir um escritório. A gente não aprende finanças, não sabe como que dá entrada, como que dá saída, se eu posso ter lucro, se eu não posso, essas questões assim empresariais que um escritório de advocacia precisa, porque é uma empresa, né? Enquanto engrenagem é uma empresa, ninguém fala em marketing, em venda, em conversão de contratos. E há pouco tempo atrás eu acreditava realmente que isso era papel da universidade. E eu penso diferente agora. Eu acho que a universidade já faz muito em trazer um conteúdo gigantesco em 5 anos. É muita coisa que a gente tem para estudar, para passar numa prova da ordem, para poder ter o mínimo para iniciar a trabalhar. Imagina se a universidade fosse criar cursos em separados para nos ensinar a gestão. Eu acho que isso vai muito do perfil de cada um, de tu ser empreendedor ou não. Tem colegas que têm perfil para ter disciplina e estudar para um concurso público. Esse não foi o meu perfil, também não é o perfil da Aline. A gente quer mais advocacia, a gente quer viver de comercial, não só fazendo prazo. Então, eu, assim, nos últimos meses, com tanto que a gente tem estudado e pesquisado, eu virei essa chave, assim, eu não penso que é papel realmente da universidade, sabe? E não tem nada de errado, dependendo né? da área, é diferente, né? Até a gente fala assim, tem áreas do direito que já são nicho, tem outras áreas que não. Então, a forma, dependendo de onde tu for escolher atuar, a forma de gestão de um escritório é diferente, né? Dependendo da área, é interessante tu trabalhar com parceria com várias outras pessoas que são nichadas. Por exemplo, eu trabalho eu quero atuar em trabalhista. Então é interessante eu ter parceria com gente que trabalha com nicho pet, com nicho da construção civil, porque eu quero trabalhar só com trabalhista. Então é diferente a forma como cada um vai atuar, né? A Aline é eficiente, hein? Ela conseguiu os 2 minutos do segundo tempo, ela inseriu o terceiro tópico. Só para não dizer que não foi todo só né, que dava, né? Mas a gente comentou agora há pouco que é pra gente ter marcado um segundo tempo, uma segunda parte da live, que ainda tem bastante coisa para conversar. Claro, podemos marcar, eu sou muito conversador, eu estou à disposição de vocês. Sempre que vocês quiserem me chamar, tiverem aí com vontade de tomar um café comigo, pode me chamar que eu tô aí. Né? A gente vai chamar sim. Não vou fugir, não. Tá Vocês não vão se livrar de mim tão fácil, não. Não vão se livrar. Não deixa tão fácil assim. Não vai se livrar da tua estagiária, não. Não, vocês são top de linha, já disse pra vocês.
Essas duas profissionais são excepcionais. Podem passar a procuração para elas que eu assino embaixo. Muito obrigada, Rafael. Eu acho que a gente já tem que se despedindo, né, Rafael? Senão os alunos do Rafael vão começar a vir aqui na live e comentar: cadê o professor? Eu tenho uma orientação para 19 agora. Então tá, Rafael, a gente agradece aí a tua disponibilidade. Na verdade foi muito legal a conversa dessa tarde e noite já, né, se encaminhando para a noite. Vamos marcar outra live, porque eu acho que a gente tem muito assunto e o Rafael tem muito conhecimento para compartilhar, então mais para frente provavelmente vamos marcar outra, né, Rafael? Tenho bastante história para contar, podem marcar. Podemos marcar uma só contando as histórias, né? Podemos. Tem que contar os podres da Vanessa, ainda não falei nada. Não, a Vanessa tem muita história. Eu vou estar indisposta, vou ter uma reunião de negócios esse dia, não vou poder. Então, valeu, muito obrigado, viu? Obrigado por terem me convidado e parabéns pelo trabalho, tá? Tô adorando acompanhar vocês. Obrigada. Compartilha, pessoal. Obrigada, pessoal. Até quinta-feira. Agora, quinta-feira, a gente tem outra live. Tchau, obrigada. Beijão, boa noite.